Ô, Gabi, me faz se tá me ouvindo, tá saindo aqui o som. Estão me ouvindo certinho? Que eu não sei, dependendo também. Joseli, tá me ouvindo? Ah, minha mãe tá aqui. Oi, mãe, boa noite. Ô, primo, só me fala se estão me ouvindo. Tá perfeito? Que eu vou tentar chamar ela novamente. Que não tô, acho que ela não consegue me ouvir e eu não consigo ouvir ela. Vocês conseguem me ouvir e ouvir ela? Que na hora que ela fala, eu não escuto o que ela tá falando. Deixa eu ver se ela entra de novo, pra ver se eu consigo ouvir ela. Ai, meu Deus. Ajuda. Tem que sair. Tá cortando? A minha tá indo. O dela tá travando? Será que é o local onde ela tá? Ela não entrou ainda. Preciso que ela entre pra me fazer o teste novamente. Dali, entra novamente. Peraí, gente. Que vai sair. Em nome de Jesus. O dela tá travando, né, mãe? Peraí. Vamos tocar uma musiquinha enquanto ela vai. Dali, entra. Será que ela conseguiu entrar novamente? Eu vi a Juliane entrando aí. Será que é ela mesmo? Ô, Ju, fala com ela pra mim entrar novamente. Que eu encerrei aquela que tava travando demais. Cadê? A Ju. Nós entramos antes, mas aí eu não conseguia ouvir ela e ela também não me ouvia. Enquanto ela vai entrando, eu não sei se vocês ouviram falar, antes que a Dali vai tentar entrar novamente para ver se a gente consegue fazer a live. Eu tava comentando, né? Que 3 crianças... Ai, Dali, você entrou! Vamos tentar de novo, Dá? Eu tava até comentando aqui novamente, Dali, que eu tinha comentado lá na nossa live, né? Que 3 crianças são abusadas por hora aqui no Brasil, né? E uma criança é abusada por hora em São Paulo. E 93% são pessoas próximas. São o pai, o padrasto, o tio, o avô. São pessoas que a criança tem contato e até mesmo confiança, né? Dali, você entrou? Vou te chamar então. Ai, gente, vai orando pra dar certo aí. Tô te chamando, Dali. Vamos ver. Tava muito bom o assunto. É que eu tô te chamando aqui. Tá chamando aí pra você, Dali?
Dara, na hora que você entrar, aperta lá para solicitar, tá? Se eu não consigo te chamar. Eu vou tentar de novo. Na hora que você entrou, você clicou lá? Vamos ver, gente. Vai intercedendo aí pra dar certo. Jesus ajuda mesmo. Ajuda, meu Deus. Vai, Ô, Dani. Jesus, Ai, ajuda, Jesus. Ai, agora vai, vai, se Deus quiser. se Deus Ô, Dani, quiser. então vamos voltar para a primeira pergunta, que aí já deixa salvo gravadinho aqui, né? Desde a primeira Tá pergunta bom, que eu fiz para vamos lá. você. Por que precisamos falar sobre o abuso sexual infantil? Vivi, então, primeira coisa, né? Eu acho que a gente precisa falar porque é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Todos nós precisamos estar envolvidos nesse debate, né? Nesse assunto, porque só assim que nós vamos conseguir, de fato, proteger nossas crianças. Enquanto nós achar que não nos diz respeito, que não vai acontecer com a gente, né? Que nós estamos protegidas, né, que as nossas crianças estão protegidas e que só vai acontecer com o filho do vizinho, a gente vai estar sendo conivente, né, e não vai estar tendo nenhuma atitude, né, nenhum comportamento protetivo, tá? Outra coisa, eu acho que a gente precisa falar porque existe sim formas de proteção, existe sim formas de prevenção. Então a gente precisa falar para a gente poder conhecer, né? Eu acho que é só se informando, só nessa troca que a gente vai conseguir ter condições aí de estar preparado para esse tema tão complexo, né? E porque o principal, uma criança que sofre abuso sexual infantil, ela vai carregar traumas para a vida toda, né? As consequências, os danos disso, além de ser profundo, são muitas vezes irreparáveis, tá? E assim, as consequências ela vai do grave ao gravíssimo, né? Não tem consequência leve, média, é do grave ao gravíssimo, tá? Então a gente tem que ter consciência disso. Então acho que é só por tudo isso que a gente precisa falar sim de abuso sexual infantil. E eu quero acrescentar, né, que eu tinha comentado com você, é porque nós precisamos falar sobre isso. Eu Uhum. tomava conta dos adolescentes na igreja e o pai era muito rígido, pegava no pé dela, não deixava ela ir de jeito nenhum sozinha para nenhum lugar. Sempre tinha que ser com alguém, com a mãe ou com ele, né? E um certo dia eu fui buscar ela para estar indo pro ensaio. E chegando lá, eu batia na porta, ela não saía. Batia na porta, ela não saía. Até que eu fiquei insistindo, né? Porque eu sabia que ela tava lá. Até que ela saiu, tadinha, toda constrangida, assim, e ele atrás dela. Então, por que é importante a gente falar? Porque na hora eu fiquei assim, um baque. Eu não conseguia ajudar ela. Se eu tivesse essa informação que nós estamos tendo hoje, eu tinha conseguido ajudar ela. Então, assim, ela ficou sofrendo com o pai dela, com o abuso, com o próprio pai, né? E eu não pude ajudar ela. Hoje, né, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe como a gente poderia fazer para estar ajudando ela. Mas naquele tempo, não sei quanto tempo ela ficou, né, com o pai abusando dela. Então Sim, é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, sim. sim, com toda certeza. Então Nós, vamos lá. enquanto sociedade, enquanto família, enquanto mãe, né, enquanto instituição religiosa, né, enquanto igreja, precisamos sim falar disso, porque ninguém está livre, né? Nós É não verdade. temos como estar dentro de uma bolha, nós vivemos sim uma sociedade, nós circulamos entre outros espaços que não é só a igreja,
né? E assim, não está escrito na testa de ninguém quem é Por abusador. ela ser evangélica, né, ter um pai, né, ela Sim, devia estar protegida e ela não estava. sim. Então vamos lá. Tem como identificarmos o perfil de um possível abusador? A pergunta que todo mundo quer saber, né? Todo mundo Fosse fácil, né? é como se fosse fácil. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em algo assim, bom, vou bater o olho ali, vou saber se aquela pessoa é ou não é, ou se ela tem um perfil, enfim. Mas, Vivi, primeiro, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o agressor, né, ou o abusador, ela é uma pessoa psicopata, é uma pessoa, vamos dizer assim, violenta, agressiva, ou que é uma pessoa alcoólatra, homossexual, que existe muito essa ideia, né, de que são pessoas homossexuais, né, de que são pessoas mais velhas que vão se interessar por crianças, tá? Precisa desconstruir isso, porque não, isso não é verdade. Isso acaba sendo até preconceituoso, tá? A ideia é de que não tem um perfil. O agressor, o abusador, pode ser qualquer pessoa, né? Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, ele pode ser aquele vizinho amistoso que está ali te ajudando no seu dia a dia, tá? Ele pode ser um bom professor, ele pode ser tudo isso e ainda assim ser um abusador. Porque a gente tem que ter em mente que a gente nunca vai conhecer o todo de ninguém. As pessoas mentem, as pessoas escondem coisas, as pessoas fazem coisa no oculto, né? Então nunca a gente vai conhecer a fundo ninguém, tá? Então, assim, não existe um perfil. Mas a gente sabendo disso, que não existe um perfil, é assustador, né? É assustador pensar isso, mas é a pura verdade. E a gente sabendo disso, a gente vai conseguir proteger, porque a gente não vai ficar pensando que o abusador pode ser só fulano ou ciclano, né? A gente tem que ter em mente que pode ser qualquer pessoa. É o mesmo raciocínio que a gente fala com aquela pessoa que bate na mulher. Nossa, mas ele era um bom pai, ele era um bom marido. Sim, pode ser tudo isso. E ainda assim ter esse desvio de caráter. E ainda assim ter esse desvio de comportamento, de personalidade e fazer coisas tão absurdas. Pode ser um jovem, né? Um Sim, adolescente, existe isso. sabe? Pessoas mais velhas, né? Não, não tem. Isso precisa ser desconstruído, né? Para a gente não cometer enganos, não cometer injustiça, né? E não ter também, não julgar, né? E não ser preconceituosos. Tem que confiar desconfiando. Tem que confiar desconfiando. Eu acho que é isso aí. Então vamos lá. Quais são as consequências do abuso sexual? São muitas, hein? Ó, eu vou virar aqui que eu fiz uma colinha, tá? Para mim não esquecer de nada. Ó, primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é que é um evento traumático, né? É uma situação muito traumática para a criança e que vai colocar essa criança em risco em questões do seu desenvolvimento, né? Então, vai atrapalhar o seu desenvolvimento, ela pode ter uma regressão, ela pode ter um atraso no seu desenvolvimento, né? Em todos os sentidos psicológicos, né? É, tem consequências, sequelas, né, emocionais gravíssimas, que a gente vai estar falando, sequelas comportamentais, né, sociais e cognitivas. A gente costuma falar assim, ó, que as consequências ela vai a curto prazo e a longo prazo. Então, quais seriam as consequências de curto prazo, né? E assim, é importante falar que isso não é uma regrinha, nem toda criança ela vai ter
todas essas consequências, né? Porque cada criança ela é única, ela tem uma família, a família que ela é mais protetiva, mais acolhedora, tem mais condições de lidar com isso. É claro que talvez, né? Isso ainda não é garantia, as consequências podem ser amenas, né? Com intervenções, com cuidado, terapia, né? As consequências não vão, pode ser que não chegue a ser gravíssimas e ela não chegue, a criança não venha a ter consequências tão sérias, mas que ela vai levar isso para o resto da vida, ela vai, né? Bom, então assim, a curto prazo, as mudanças alimentares, tá? Então, ela pode ou comer muito ou não comer nada, tá? É sempre o extremo, ou tudo ou nada, né? Que a gente costuma dizer. Pesadelos, né? Insônia, a questão do controle intestinal, que a gente tem a ideia de que o órgão das emoções é o coração, mas não, os órgãos das emoções é o intestino, né? Então, descontrole, na verdade, intestinal acontece na maioria dos casos, né? Fuga, então aquela criança não quer mais ficar em casa, então ela sempre procura a casa de alguém para ficar, né? Já pode ser um sinal. Se for um caso de um adolescente, abuso de álcool, abuso de drogas, né? Ainda falando em crianças, hiperatividade, baixo rendimento escolar, a questão escolar é sempre afetada, né? Isso se for se a família tendo ou não condições de lidar com isso, a questão escolar ela sempre vai aparecer, o baixo rendimento escolar, né? E aí vem, né, os problemas sexuais, que aí vem ou a hipersensualização, né? Que é aquela criança que vai começar a ter comportamentos muito sexualizados, que aí a gente fica mas assim, com muita frequência, algo muito mesmo, sabe? Não é um pouquinho, é muito. Né? A gente tem sempre que pensar nisso, na constância, em como que isso está acontecendo, né? Ou a sensualização, que é aquela criança que não gosta de ser tocada de jeito nenhum, ela vai evitar o contato físico, tá? Então, Tem crianças que ficam se lavando, né? Que é toda hora tomar banho, né? exato. Então, vai acontecer as duas coisas, ou a hipossensualização ou a hiper, tá? Ou ela vai ter o comportamento sensualizado, né? Ou não, ou ela vai evitar isso, vai se esconder através das roupas. Então, você vai perceber que ela vai pôr roupas para tentar esconder o corpinho, né? Ter essa sensação de que tá suja, né? Então, ela vai querer se lavar demais o tempo todo. Então, tudo isso aí são consequências ainda a curto prazo, né? A questões Então, emocionais. nem vai querer se lavar, na verdade, né? Vai ter. É verdade. Bom, aí tem a questão da ansiedade, né? Que é inevitável. O medo generalizado, então aquele medo para tudo, né? Depressão, baixa autoestima, o estresse pós-traumático, né, que isso vai trazer para a criança, rejeição do próprio corpo, e aí vem o a longo prazo, que já são coisas mais sérias, né, Vivi, que a gente costuma falar que são os transtornos psicossomáticos, então ela pode sim desenvolver alguns transtornos sérios psicológicos, né, Não, tá. É desordem bom você falar alimentar. isso. E tem mães que falam que criança não tem depressão, que é frescura da criança. Exatamente, existe muito. Existe sim, isso é um mito, né? Criança, ela tem sim depressão, ela tem sim ansiedade, né? E não é à toa. Isso são sintomas que a criança vem desenvolver devido a alguma situação, né, de conflito que ela está vivendo na vida dela. E sim, criança tem sim depressão, tem ansiedade, tem tudo que um adulto tem, né? Então, talvez a gente identificar isso é mais difícil, né? Porque a gente confunde isso com várias coisas. A gente confunde isso com birra,
A gente confunde isso com falta de educação, né? E a gente não acaba não percebendo os sinais que a criança dá. Bom, aí a longo prazo, né? Além dos transtornos psicossomáticos que as crianças podem desenvolver, tem a desordem alimentar, né? Que a mais conhecida é a bulimia, as fobias sociais, né? Fobias sexuais. Então, assim, a longo prazo vai ser um adolescente, um adulto que pode ter grandes problemas de se relacionar sexualmente, né? O isolamento, tá? E aí, o que o isolamento vai trazer depois disso? Sentimento de culpa, então ela sempre vai se sentir culpada, né? Autolesão, né? Que a gente fala de automutilação. Sem falar, na última coisa, na última instância, o suicídio. Quando ela vê que ela procurou ajuda da mãe, às vezes por ajuda da mãe, do pai, não tem essa ajuda, né? Não tem essa ajuda, ela vai se sentir culpada, né? E aí essa situação só vem a se agravar. Por isso que a gente tem que falar, né? Porque a criança, quando ela ouve falar disso desde pequena, ela vai entender que ela não tem culpa, né? Ela vai entender, ela vai conseguir identificar, saber que aquilo é um assédio, né? Por isso que é importante a gente falar. Por isso que é importante essa live, Vivi. É verdade. Vai compartilhando, meninas, vai chamando as mães aí, os pais, que tá participando com a gente. E Dali, como podemos prevenir o abuso sexual? Tem Bom, jeito? tem jeito. Eu acho que essa live é uma forma de prevenção, né? A gente falar sobre isso, não tratar esse assunto como tabu, como um assunto proibido, né? A gente falar da questão de sexualidade de uma forma tranquila, de uma forma consciente, com muita responsabilidade, tá? Eu acho que esse é o caminho, a gente desconstruir essa ideia de que falar de sexualidade, a gente está falando de sexo. Não, né? Falar de sexualidade é uma coisa, falar de sexo é outra. Ou a gente aprende isso, né? Ou a gente não tem como proteger. Por quê? A criança, ela vai sentir isso na pele. Por quê? Ela vai se desenvolver, vai vir a curiosidade, né? Ela vai ter a curiosidade de saber por que ela tem por que ela tem pepeca e o menino tem pipi, tá? Então, assim, isso é algo inevitável. Ela vai sentir as mudanças no corpinho dela, ela vai sentir coisas diferentes. Então, a gente precisa falar disso. Ou a gente fala, ou ela vai aprender de uma forma torta, né? Então, a primeira coisa é isso, é falar disso, é orientar, é desconstruir essa ideia de que falar disso é falar de sexo. Não é. Tem como a gente falar disso de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, respeitosa, né? Usando os recursos da internet, vídeos. Existem muitas formas aí de falar. A mamãe não consegue falar, acha difícil falar sobre isso, porque de repente teve uma outra vivência, uma outra educação, que de repente se sente cravada de falar do assunto. Tudo bem, isso a gente sabe que às vezes acontece. Mas então procura vídeos na internet que fala sobre isso. Tem tantos vídeos lúdicos, educativos, né? Que fala desse assunto de uma forma tão bacana e que as crianças são capazes de entender de uma forma muito tranquila, né? Sem escandalizar, nada disso, né? Esses dias, não sei se você viu, uma musiquinha que falava, né? Que onde pode tocar, onde não pode. E às vezes é melhor a musiquinha para eles, né, Sim, gravar onde pode ser sim. tocado ou não. Fantoches, né? Vídeos, através de histórias. Tem várias formas, né, da gente falar sobre isso, sem escandalizar, sem falar de sexo, né? Porque eu acho que a maior inverdade é isso, é essa, né? A gente imaginar, pensar que falar disso a gente vai estar potencializando, incentivando, né? Nada disso. A criança, ela não tem essa imaginação, essa forma de pensar que o adulto tem,
né? Ela ainda está em construção, ela ainda está em desenvolvimento. Ela não tem essa imaginação, essa forma de pensar que o adulto tem, né? Sim. Ela vai, o que ela entende ali é aquilo, aquela orientação de forma muito concreta, né? Ela não vai abstrair isso. Quem faz essa abstração é o adulto. É o adulto que imagina coisas, né? A criança ainda não, ela vai aprender aquilo de uma forma muito tranquila, né? E assim, eu gosto muito de falar, Vivi, que a principal forma, além disso, além da educação, né? Além da orientação, uma outra forma da gente também prevenir a educação sexual é a forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Por que que eu falo isso? Porque se não tem vínculo, se a mãe ou o pai, a tia ou a avó, a pessoa ali responsável pelo cuidado com a criança, se não tem vínculo, se a criança não tem segurança, né? Se a criança não tem confiança nesse adulto, quando ela estiver numa situação de perigo, numa situação que ali deixou uma pulguinha atrás da orelha dela, né? Ela não vai falar, né? Ela não vai vir contar porque ela não tem vínculo, ela não tem confiança. Por isso que, na maioria das vezes, quando uma situação de abuso sexual chega nos órgãos, assim, chega no conselho tutelar, chega nos outros órgãos, né, que lidam com essa situação, na maioria das vezes, quem fez a denúncia foi a escola. Por quê? Porque a criança, ela acaba se vinculando muito mais com a figura da professora, né? Ela tem a professora como um adulto de confiança, muito mais do que a família. Tá vendo? Por conta que os vínculos estão rompidos, né? Não tem confiança, não tem segurança. Então, eu acho que a forma que a gente constrói, né, a relação com o nosso filho, ela é muito importante nesse sentido de prevenção. Então, assim, não ter relação tóxica com o nosso filho, né? O que seria isso, não ter uma relação tóxica? Dar atenção para as coisas que às vezes para nós são tão pequenas, mas para a criança é algo tão grande, tão importante, né? Estar presente nas pequenas coisas ali do dia a dia da criança, frequentar a escola, né? Ter essa conversa ali com a professora, tá ali no dia a dia. A criança tá triste? Que você tá aí de bobeira? Que você tá triste? Né? Eu acho que não é dessa forma, é sentar do lado, é ouvir, né? Ter uma escuta mais atenta, né? Conhecer o seu filho, saber quando as coisas não estão bem, né? Ter uma relação muito próxima mesmo, conheça o seu filho. Tem muitas famílias aí que não conhecem a criança que tem em casa, né? E isso é um prato cheio para o abusador. Quando ele percebe que os vínculos familiares estão rompidos. Quando ele percebe que a criança ali não vai poder contar com o pai e com a mãe. Né? Então, aquela mãe que de repente expõe o filho, então tá ali na frente, na conversa com os outros adultos. A mãe tá expondo, tá contando os segredos que os filhos que o filho contou para ela. Então, se a mãe Tem confiança, né? fica contando os segredinhos dele para os outros adultos, no momento que acontecer algo muito sério, ele não vai contar porque vai imaginar que a mãe vai contar para as outras pessoas, né? Fortalecer a autoestima dessas crianças, né? Isso é importante, porque a hora que ela se sentir assediada, ela vai estar fortalecida, né? Ela vai ser uma criança forte ao ponto de falar, ó, aqui não, né? Então, assim, fortalecer a autoestima dessas crianças, né? Tem mães que são família, não vou até parar de falar mãe, porque senão dá a impressão que a mãe é culpada de tudo, e não é isso. Né? Tem famílias que, ao invés de fortalecer a autoestima, tem destruído, né? A autoestima das crianças. Dar autonomia, né, para as crianças. O que mais? Vou olhar aqui o que mais que eu anotei. Fortalecer a infância, né? Eu acho que é isso. Assim, quantas crianças a gente percebe que não vive mais a infância, já está vivendo um mundo aí tão adultizado,
que isso é tão prejudicial, né, para ela, para sua formação, então ela não se percebe mais como criança, né? Às vezes ela se percebe como um mini adulto, já quer fazer coisas de adulto, né? Então, olha quanta coisa aí. E tudo isso, sim, são formas de prevenção, né? Porque a criança fortalecida, a criança com autoestima, uma criança num lar seguro, num lar onde tem confiança, né? Tem vínculo. No momento que ela se sentir ali numa situação de perigo, a família tem que ser a primeira pessoa que ela procura, né? Quer A falar? Lucinéia tá brincando, né? Eu e meu filho temos um relacionamento de mãe e filho, bem aberto. Tudo que acontece na vida dele, ele me conta. E tem que ser assim mesmo, né? Sim, eu acho que é A isso. minha mãe também colocou aqui, ó. Eu falo com os adolescentes aqui na igreja. Sempre dou palestras bem abertas com eles. Tem que ser isso, tem que ser aberto mesmo. Sim, não confundir também, né? Às vezes a gente também faz essa confusão de que a gente quer ser amigo do nosso filho. Não, a gente tem que ser mãe e pai mesmo, né? Só que a gente, porque senão também a gente acaba entrando num campo ali onde rola o desrespeito, né? Rola a inversão de papéis e não é essa a ideia. A ideia é que sejamos sim pais, mas que tenhamos sim uma relação muito próxima de confiança e afinidade, né? Uma outra coisa, Tá. Vivi, Ah, pode falar. aí eu falo muito. Não, sobre né, nessa pergunta mesmo, de como prevenir. No caso, assim, nós estamos falando em relação ao abuso dentro da casa. E eu tenho muito medo assim, meu filho na escola, ser abusado na escola. E às vezes ele é muito fechado. E eu tenho esse medo, às vezes, não me contar, de eu perguntar, tá acontecendo alguma coisa, ele não querer falar. Como nós podemos identificar também o abuso na escola? Algum amiguinho, alguma, né? Tá fazendo isso com ele. Porque eu já vi muitos casos de amiguinhos da mesma sala fazer abuso. Eu acho que quando a gente fala dessa forma de criação, de relação que a gente vai ter com o nosso filho, vai servir para todos os lugares. Porque se ele está se a gente educa crianças fortes, né, que elas se tornem fortes, com boa autoestima elevada, né, dê informações de que aqui pode tocar, aqui não pode tocar, né? Então, quando a criança ela vai estar nos outros espaços, né, fora de casa, ela vai ter condições de identificar e de se proteger, né? Então, ela vai ter. Você acha que ele vai ter dificuldade para te falar? Porém, Vivi, se você tem plena convicção de que sua relação é uma relação próxima, né, uma relação de confiança, de segurança, no momento de perigo, ele vai sim te procurar, né? Talvez ele não tenha essa postura de falar tudo, mas no momento de perigo, ele vai sim, né? E eu No acho caso, assim, acontece ameaças, né? Ó, você estuda comigo. Se você não me contar, amanhã você vai ver, né? Pode sim. bater no recreio, alguma coisa assim, né? Sim. E a gente sabendo que isso pode acontecer, é a forma também da gente orientar, né? Olha, se acontecer de alguém chegar em você e falar, olha, não conta isso para sua mãe, porque senão vai acontecer isso ou aquilo, você não acredita. Isso é ameaça sem fundamento, né? Para te colocar em mais perigo, em mais risco para continuar fazendo isso com você. Então, não acredita. Não existe outra pessoa capaz de te proteger mais do que a sua família. Então, não tenha medo, né? Então, é um outro assunto que a gente precisa, assim, falar com os nossos Verdade. filhos, né? E uma outra coisa que acaba acontecendo, né, dentro da nossa família, dentro de todas as famílias, sem que a gente perceba, é a cultura do segredo. O que seria a cultura do segredo? A gente tem esse hábito, principalmente com criança, de fazer coisas e pedir para ela não contar para ninguém, né? Então, por exemplo, às vezes a avó, a tia, a madrinha, sem maldade, ó, eu vou te dar esse pedaço de bolo aqui. Às vezes aquela criança que a mãe proíbe ela comer um pedaço de bolo fora do final de semana.
né? Então, assim, ela foi lá na casa da tia, tá, ó, eu vou te dar esse pedaço de bolo aqui, mas você não conta para sua mãe, hein? Porque senão eu não vou poder te dar depois. Ou pai, que faz alguma coisinha de nada ali. Ai, meu Deus, não fala isso pra sua mãe, não, senão ela vai ficar muito brava comigo. Então, assim, tá vendo como são coisas inocentes que a gente acha que não tá sendo prejudicial, mas está, né? Porque ela tá começando a aprender de que tem coisas que não pode ser falada, né? Então, isso é a cultura do segredo. Quando acontecer alguma coisa com ela, algum assediador chegar próximo dela, colocar a mão na perninha dela, colocar a mão no, né, na parte íntima dele, no caso de menino, né? Fazer, tocar no corpinho dele, enfim, fazer alguma coisa. E falar assim, falar essa palavrinha mágica, mas você não pode contar para sua mãe. A criança vai associar isso a todas as outras vezes que ela ouviu isso dentro da casa dela. E ela não vai contar. Ela vai bloquear, porque ela vai entender que aquilo é um segredo e segredo não pode ser contado para ninguém. Tá? Então, é uma outra coisa muito importante que a gente não vê maldade, né? Mas que a gente não precisa ter. A gente precisa nos policiar. Quando a gente fizer alguma coisa, de não colocar a criança nessa situação. Oh, mas não conta para sua mãe, não conta para ninguém, ó, não conta para seu pai, não conta para sua avó, tá? Isso é a cultura do segredo. Isso é um prato cheio também para que a criança seja silenciada. Ó, a Lucinéia tá perguntando aqui para você, ó. Se a gente começar a reparar nos desenhos da criança, é possível identificar um possível abuso através do desenho? Eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer. Quem que perguntou? Foi a Lucinéia. Lucinéia. Vamos lá. Lucinéia, assim, ó, o desenho por si só, um desenho qualquer, por si só, ele não significa nada, né? A criança, ela pode sim desenhar coisas ali que nos chama atenção, que nos gera uma certa preocupação, né? Mas se a gente não tiver nada além daquele desenho que nos faça a pensar que possivelmente ela possa estar sendo abusada, não. Né? O desenho por si só não significa nada. Não adianta a gente só olhar o desenho, a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar aqueles outros sinais, né, que a criança vem apresentar, que nós vamos falar, acho que tem perguntinha sobre isso. Então a gente vai olhar o desenho ele é sim importante, eu uso muito o desenho, tá? Só que o desenho sozinho não significa nada, tá? O desenho ele tem que estar associado com vários outros sinais. Se a gente, por exemplo, está desconfiado que a criança possa estar vivendo uma situação de abuso e pedir para ela fazer um desenho, tudo bem. Aí eu concordo. No desenho pode sim aparecer algumas coisas que nos faz pensar no abuso, mas o desenho sozinho não. Eu gosto de falar isso porque senão vocês vão ficar mães neuróticas, né? Vão ficar olhando o desenho e vão querer ficar achando coisas ali, né? E coisas que não existem. Porque criança tem muita imaginação, ela desenha coisas mesmo, né? Que às vezes a gente não entende, fica preocupado se isso realmente pode ser uma situação de abuso, né? Mas o desenho sozinho não significa nada. A gente tem sempre que olhar o desenho e os outros sinais que ela possa estar apresentando. Se o desenho ficar repetitivo, aí podemos. Sim, se o desenho ficar repetitivo, isso é legal, né? Acho que é a constância, né? Quantas vezes esse desenho apareceu, quantas vezes aquilo apareceu no desenho, tá? Eu acho que é isso. Então, tá bom. Vamos para a próxima. Eu acho que nós já falamos, né, sobre esse. Eu acho que, né, qual a importância dos pais de estarem conversando e informando sobre as partes íntimas do corpo? A gente acabou falando um pouquinho, mas dá para explorar um pouco mais, né? Então vamos lá.
Primeiro, que essa atitude ela é totalmente protetiva e preventiva, né? Porque a criança ela vai conseguir, então, identificar o assédio. Só assim que ela vai conseguir identificar o assédio. Quando ela consegue diferenciar um carinho de um assédio, né? Quando ela consegue entender que passar a mão na cabeça é um carinho e de que pôr a mão no peitinho é um assédio, é uma forma de prevenção, é uma forma de proteção, né? Quando a gente fala com a criança sobre as partes íntimas, nós estamos também possibilitando que a criança faça uma compreensão com mais responsabilidade, né? Com mais uma orientação mais assertiva, inclusive, né? Porque senão ela vai aprender de uma forma torta, de uma forma errada, né? E a gente precisa entender que isso é natural. É um processo natural. A criança, ela vai se desenvolver e ela vai, sim, sentir isso no seu corpo. E ela vai ter curiosidade, ela vai querer saber. Isso é inevitável, é inerente. É inerente a qualquer ser humano, né? Todos os seres humanos, na sua formação, no seu desenvolvimento, ele vai ter questões sexuais, né? Ele vai ter curiosidades, vai querer saber por que aquelas mudanças estão ocorrendo. Então, isso tem que ser falado para que ela consiga entender isso de uma forma saudável, né? De uma forma responsável. Acho que essa é a palavra. Não deixar que as outras pessoas lá fora façam isso, né? Eu acho que nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto escola, tá? Precisamos falar. Ah, mas eu não quero que a escola fale isso para o meu filho. Então fale você, né? Fala você, começa você falando, para que depois, quando ele ouça isso na escola, ah, minha mãe já falou isso para mim. Eu já sabia, né? Eu acho que a ideia é essa. E para a criança não se sentir culpada, porque por falta de informação, por falta de orientação, a criança se sente culpada muitas vezes por aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, acho que isso é um outro fator importante, por isso que precisa falar disso com a criança. Então, ela precisa entender que o seu corpo é algo que não precisa ser tocado. E a gente faz isso, inclusive, ensinando, Vivi, porque a gente tem a ideia, enquanto mãe, de que a gente pode tocar no corpo do nosso filho a hora que a gente quiser, né, no momento que a gente quiser. Isso também não é certo. Por quê? Né? Porque quando a criança ela já tem uma certa autonomia, ela já consegue fazer as coisas sozinha, o corpo dela precisa ser respeitado, inclusive por nós. Então, é importante, inclusive, a gente pedir licença quando a gente for limpar, quando a gente for dar banho, for tocar na parte íntima dela, porque ela vai começar a entender de que aquela parte do corpo é um lugar que não pode ser tocado. E que quando for tocado, ela tem que consentir, né? Então, é uma outra coisa que a gente precisa começar a refletir, né? O corpo da criança não é nosso, não é um objeto nosso, não é da mãe, do pai, da família, é dela, né? Então a gente precisa ensinar ela a respeitar, precisa ensinar ela a cuidar, e a gente só consegue fazer isso com exemplo, né? Respeitando também. Então vai lavar o corpinho do seu filho, porque você acha que às vezes ele não tá lavando direito, ou a mamãe vai limpar aqui, tá? Mamãe vai limpar aqui, porque você às vezes não tá limpando direito, então dá licença pra mamãe que eu vou limpar, né? Então é coisas que a gente não pensa, mas são formas de a gente ensina com o Sobre exemplo. isso, você falou de lavar, né? No caso, até que idade? Às vezes a mãe vai tomar banho com o filho, né? Aí a criança já começa a perceber, já começa a te observar. Até Uhum. que idade você pode dar banho, né? Dar banho o filho junto? Eu acho que não existe idade. Eu acho que é algo da família, vai depender muito da relação que você tem com o seu filho. Eu não acho isso algo ruim, algo que não pode acontecer, até porque vai existir ali o respeito, a gente tem que tirar essa ideia de que essa relação, quando a gente fala de corpo, né, de partes íntimas, levar para o lado sexual, levar para o lado
né, pejorativo, não é isso. Pode sim tomar o banho com seu filho de forma tranquila, inclusive é uma oportunidade de você ensiná-lo, né, de você falar sobre isso, porque eu volto a falar, a imaginação fértil quem tem é o adulto, a criança não tem, né? Então ela vai ouvir aquilo ali, ela vai entender aquilo que você falar, de uma forma muito concreta, né? Então, você me pergunta uma idade. Eu acho que não tem, eu acho que é a relação que você tem com seu filho que vai dizer qual que é o momento que isso não tem que ser, não pode acontecer mais, né? Eu acho que vai muito dessa relação, a hora que você percebe que ele já tá com vergonha, não quer mais. Então, respeita. Chamou para tomar banho, tomar banho com a mamãe e não quer? Respeita, né? Eu acho que ali, a hora que ele falou. Né? Porque Sim. é muito tímido. Mãe, eu quero me trocar. Ele não quer que eu fique perto. Então, respeita, eu acho que é isso. Deixa eu ver, menina, eu sou sua mãe. Não faça isso, né? Respeita. É só assim que a gente vai ensinar ele se respeitar, né? Respeitando ele, dando esse exemplo. Então vamos lá. Como identificamos os possíveis sinais de um abuso? Bom, olha, isso é uma outra pergunta muito delicada, que antes de eu responder, eu quero deixar claro assim, que os sinais de abuso, ele pode ser confundido com qualquer outra situação que a criança esteja vivendo. Então, assim, cuidado ao você ver algum desses sinais em alguma criança e já pensar, meu Deus, está sofrendo abuso. Não, não é isso. Né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? E ter muita responsabilidade, né? Para não sair aí julgando, olhando as crianças como se toda criança estivesse sendo abusada. Como eu volto a falar, os sinais, um sinal, dois sinais sozinho, ele não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que é sempre a constância, né? É olhar um sinal, aparecer outro sinal e veio a desconfiança, aí tudo bem. Aconteceu alguma situação que faz a gente pensar que pode ser isso, tudo bem, não custa nada fazer uma denúncia, né? A gente não erra por cuidar demais, né? Eu acho que a gente erra por não cuidar. Não tem problema a gente, de repente, fazer uma denúncia e depois descobrir que não era nada daquilo, né? Eu acho que não tem problema. A gente pode errar nesse sentido, né? Então, Melhor assim, errar para mais do que para menos, né? exatamente. Então, assim, primeiro sinal, são vários, né? Crianças extremamente submissa, tá? Então, aquela criança que na hora da brincadeira ela não tem autonomia, ela deixa sempre os amiguinhos pensar por ela, ela não escolhe nada, não tem autonomia de decisão, tá? Então, é isso que é uma criança extremamente submissa. Mas criança submissa só isso não quer dizer nada, tá, gente? São vários sinais. Criança extremamente agressiva e antissocial, tá? Então a gente vai perceber que ela não vai querer mais participar de ambientes sociais, né? Festinha, brincar com os amiguinhos, ela vai meio que se trancar ali no mundinho dela, né? Crianças que começa a ter comportamentos mais maduros, né, mais adultizados. Então a gente percebe que ela deixa de lado brincadeiras infantis, começa a ter comportamento mais adultizado, que a gente chama, né? Ela começa a ter tentes, tá? Então você vai perceber que ela vai querer tocar de repente no genital do amiguinho, vai falar sobre isso de uma forma muito clara, né? Então ela vai falar abertamente sobre isso, tá? Então a gente vai conseguir perceber que aquilo ali não tá legal, aquela conversa, aquela comunicação dela ali tá totalmente fora, né, da idade. Quando a gente fala de ambiente escolar, vai ser uma criança, aquelas maiorzinhas que já tem autonomia de ir para a escola sozinha, né? Vai ser aquela criança que vai chegar muito cedo na escola e que vai ser a última a ir embora, né?
Porque é uma tentativa, inclusive, de fuga, porque às vezes isso pode estar acontecendo dentro da casa dela, né? Ou ali próximo à casa dela, ou algum familiar que frequenta a casa dela. Então ela vai querer, ela vai ver a escola como um refúgio, então ela vai chegar mais cedo e vai ser a última a ir embora, nesse sentido, né? Nesse sentido frustrado, inclusive, de fuga, né? Os relacionamentos dela vai ser fraco ou nenhum. Ou vai ser aquele relacionamento muito pontual, um amiguinho ou outro que ela vai ter contato, que ela vai conversar. Por quê? Porque ela vai se sentir culpada. E a criança tem a impressão de que todo mundo vai olhar para ela e vai saber que ela está passando por aquela situação, como se estivesse escrito na testa dela. Então ela vai meio que esquivar, não vai querer mais falar com os amigos, porque ela vai se sentir inferior, suja, né? Ela vai se sentir culpada e ela vai ter vergonha, inclusive, de se relacionar com os amiguinhos, né? Com as outras crianças. Dificuldade escolar sempre, né? Sempre vai aparecer. O baixo rendimento escolar. Isso afeta diretamente, né? Não vai confiar em ninguém, então vai ser aquela criança bem arisca, que a hora que você vai começar a falar com ela, vai virar a cara, não vai querer fugir de você, não vai querer te olhar no olho, né? Então não vai confiar em praticamente ninguém. Uma coisa importante, ela vai ter medo de adultos do sexo oposto, tá? Já é um alerta. Ela vai ter comportamento sedutor, né? Algumas fogem de casa, alteração no sono, né? Então, sempre vai afetar a questão do sono, né? E aí vem, Vivi, os sinais mais graves, né? Que é a depressão, automutilação, né? Ideação suicida, né? Imenso sentimento de culpa, é aquela criança que quer agradar todo mundo, que pede desculpa o tempo inteiro, porque acha que está fazendo algo errado, né? Eu acho que é isso, tudo isso. Tem outros, né? Mas eu acho que os mais conhecidos, que fica mais evidentes, são esses. Isso serve para as tias também da igreja, né? Perceber Sim, alguma coisa na criança, que ela tá meio quietinha, às vezes ela conversava demais e agora tá quietinha, né? isso. Diz respeito a todos nós, lembra? Eu acho que essa é a ideia, né? Eu acho que todos nós somos responsáveis nessa questão protetiva. A escola, a igreja, né? Nós precisamos estar atentos e em qualquer pareceu ali, qualquer comportamento, qualquer situação, qualquer sinais que nos faz pensar em abuso, faz a denúncia, Tá bom. né? Diz que sim. Entendido. Essa também é muito boa. Como ensinar a criança a pedir socorro? Ela dizer não. Bom, eu acho que tudo isso que nós falamos, né, fortalecer a criança, orientar, ela já vai aí, a gente já vai estar garantindo que a criança venha em algum momento pedir socorro para alguém, né? Seja a família, seja o pai, a mãe, seja a professora na escola, seja a tia na igreja, né? Eu acho que é fortalecendo vínculos. Parar de olhar a criança como algo superficial, como ela está ali para aprender aquilo, pronto e acabou. Não, olhar o todo da criança, né? Olhar, querer saber, se preocupar porque ela está triste, se preocupar porque ela não está comendo, né? Se preocupar porque ela está agressiva, né? Ter essa relação mais próxima, mais humana, ter esse olhar, né? Fortaleça os vínculos com as crianças, né? Que está ali na sua rotina, no seu meio, né? Então, assim, eu acho que é isso, construir crianças seguras, ouvindo, às vezes a gente não dá atenção, a gente está ouvindo, mas não está escutando, né? A gente está ali, então tá bom, então tá, depois você me fala. Então, não é assim, não é essa a ideia. Lógico que tem dia que a gente não quer ouvir,
Tem dia que a gente não quer, né? Tá cansado, a gente somos humanos, somos falhos, a gente vai errar. Mas não fazer isso virar algo, né? Do nosso dia Rotina, a né? dia, da nossa rotina, né? É perceber que a gente, nossa, hoje eu não ouvi ele, então amanhã eu vou ter que ir lá e ouvir, querer saber o que que é que ele queria falar, né? Então, assim, ter esse cuidado, né? De ter essa escuta aí mais atenta. E acolhimento é tudo, né? Eu acho que se a criança, ela nos vê como uma pessoa de confiança, nos vê como um porto seguro, seja mãe, seja pai, seja professora, seja tia na igreja, né? Eu acho que a forma que a gente acolhe, a forma que a gente olha, a forma que a gente cuida, assim a gente vai estar se tornando para ela um adulto de confiança. E aí, uma outra ideia é não se calar diante disso, não ter vergonha, né? E procurar ajuda. O seu pai tá falando que da próxima vez vocês fazem a live pelo Face. Ah, É que no Face tem mais gente, tem vergonha. jura? Ó, a Lucinete, não sei se você percebeu aqui, ela ficou aqui, ó. Fiquei preocupada, porque conheço uma criança que apresenta 5 desses sinais. É, Aproxima dessa criança, Lucineia. Se aproxima dessa criança, né? Tenha uma escuta mais ativa, né? Se aproxima, porque em algum momento ela vai te falar alguma coisa, se é que está acontecendo. Eu acho que essa é a ideia, né? Fortaleça o vínculo com ela, se aproxima, conversa, né? Pergunta como está sendo sua rotina. E em algum momento, ela tendo confiança em você, ela perceber que você é um adulto que ela pode confiar, ela vai te falar. Acho que o caminho é esse. ela tá até procurando, né, essa Sim, pessoa para falar. isso. Vamos lá. Como a sociedade pode ajudar na prevenção de abuso sexual infantil? A sociedade ela pode ajudar, não tratando mais isso como um tabu, né, Vivi? Eu acho que a gente falou isso o tempo todo, né? Entender que educação sexual nada tem a ver com sexo ou sexualidade, entender que educação sexual ela é sim importante, ela precisa sim entrar nos assuntos falados aí com a criança, né? E que a sexualidade ela é inerente a qualquer ser humano, então em algum momento a gente vai ter que entrar em contato com ela. Então a gente precisa falar disso, né? De uma forma mais responsável. E que todos nós somos responsáveis por qualquer criança, enquanto sociedade, né? Nós somos responsáveis pelas nossas e pelas outras. Pela do vizinho, dos nossos sobrinhos, as crianças lá do nosso grupinho na igreja, da escola dominical, né? As crianças da nossa sala, somos responsáveis por elas. E quando a gente percebe alguma coisa e a gente se cala, nós somos coniventes. Né? A gente não está participando diretamente, mas a gente está contribuindo para que aquela criança continue sendo abusada uma vez que a gente se cala, né? E não se manifesta como sociedade, como igreja, como família, como mãe, né? Minha mãe tá Que falando mais? aqui, ó. Passei muitas dificuldades com minhas filhas, mas acho que ensinei bem, né, Vivi? É isso que eu queria te falar. Porque a gente também acha que abuso é só sexual. Mas também pode se dizer o abuso é mandar foto, né, pornográfica. Sim, sim. A gente acabou Só o tratando toque. aqui do assunto abuso de uma forma mais daquele abuso que todo mundo conhece, mas sim, Ai, eu Dália, acho acho que que vai acabar. Tem 22 segundos. ai, que Agora. pena. A gente pode marcar outra, ou, Uma né? outra, né? Não vai faltar oportunidade. Eu acho que é isso. A gente precisa fechar os espaços, né? Abertos para que o assédio não aconteça, né? E criar verdadeiras redomas